Muito bem, estamos indo para a segunda aula, estamos estudando o Apocalipse de João. Já pegue a sua Bíblia, sua caneta, seu caderno para fazer anotações e vamos para a aula. Muito bem, na aula passada eu falei que o Apocalipse foi escrito em um contexto de perseguição. Eu falei também que a perseguição vinha de dois lados, de dentro e de fora. Por que de dentro? Porque no século I, lá no início da igreja, os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Jesus eram os judeus. Um ou outro que não era judeu, mas a maioria da igreja era formada por judeus que acreditavam que Jesus era o Messias que eles tanto esperavam. E aqueles que não acreditavam, eles passavam a perseguir os que criam, os que acreditavam. Quer um exemplo? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um terrível perseguidor. Antes de se tornar apóstolo, ele perseguia a igreja. Até que ele teve uma experiência com Jesus e ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Tá, Reginaldo? O apóstolo Paulo se converteu. E quem disse que acabou a perseguição? Não. Outros homens influentes, outros perseguidores continuaram perseguindo. Veja que quando o Apocalipse foi escrito, já estamos aí entre os anos 95 e 96. 60 anos depois da morte de Jesus, a igreja ainda estava vivendo em terrível perseguição, tanto por parte dos judeus que não aceitavam Jesus como o Messias de Israel, como, do outro lado, por parte do imperador Domiciano. Domiciano era um imperador mau, era tirano, e ele se achava um deus. Ele exigiu de todos os seus súditos que ele fosse reverenciado, fosse cultuado como um deus. E mandou fabricar imagens, estátuas, e as suas imagens foram colocadas em lugares específicos para serem reverenciadas. Quando as pessoas passavam, tinham que reverenciar aquela estátua, aquela imagem do imperador. E os judeus, ou melhor, os cristãos, não faziam tal reverência. Até que os boatos foram se espalhando e chegaram aos ouvidos do imperador. E o imperador entendeu aquela atitude por parte dos cristãos como um insulto e mandou perseguir em todo o império, não só dentro de Roma, mas em todo o império, mandou perseguir os cristãos por não cultuarem, por não reverenciarem a imagem do imperador, como se fosse um deus. E é nesse ambiente, nesse contexto, que João, o apóstolo João, foi para a ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, Jesus manda João escrever para as 7 igrejas na Ásia Menor. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, no primeiro capítulo, a partir do versículo 9. Vamos ler até o versículo 11. Vamos ler o texto.
a partir do versículo 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, fui levado em espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como trombeta, que dizia: escreve no livro o que vês e manda-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Pergunta. Por que João escreve apenas para as 7 igrejas da Ásia Menor? Tem 2 respostas. Eu vou dar apenas uma resposta hoje. A outra vai ser depois. Para a gente não sair, para vocês não perderem o rumo, o sentido, o rumo que estamos conduzindo a mensagem. Por quê? Primeiro, porque era o campo de atuação apostólico dele. Depois da ressurreição de Jesus, os apóstolos não ficaram em um só lugar. Os 12 apóstolos, cada um foi para o seu lado, pegou um rumo diferente. Mateus, por exemplo, segundo a tradição, quando vamos examinar a tradição, aí nós encontramos essas informações. Mateus foi para a Etiópia. O apóstolo André, por exemplo, ele foi para onde? Escócia. O apóstolo Tomé. O apóstolo Tomé foi para a Síria, a Pérsia. A Pérsia hoje é Irã. O apóstolo Paulo andou pela Europa. João vai para a Ásia, para o lado da Ásia Menor. E no tempo que João escreve o Apocalipse, entre os anos 95 e 96, não tinha mais nenhum outro apóstolo vivo. João foi o último. Entendeu? Os outros já tinham morrido. E João estava naquela região. E ele escreve aquelas 7. Escreve para as 7 igrejas. A outra resposta, como eu já falei, aí só mais à frente. Outra pergunta, Reginaldo. Outra pergunta. Anote, faça, se quiser pode anotar. Por que João, ao escrever o Apocalipse, ele vai escrever usando o quê? A literatura apocalíptica. Ele não escreve usando outro gênero literário. Por que João escreve a mensagem de Jesus usando o gênero apocalíptico e não outro gênero literário? Aí você vai ter que aguardar, porque só nas aulas que virão. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Fique com Deus.